Eu tava navegando pelo Reddit até que eu encontrei esse post perguntando como é que vocês lidam com a frustração de quando a sua arte não está do jeito que você queria, ou então quando ela não tá caminhando pelo lado que você queria que ela caminhasse. E bom, eu decidi fazer um vídeo. Oiê, meus gatinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cat e vocês estão em mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre frustração. Sim, aquela emoção de quando você faz uma idealização tão incrível e se frustra ao ver que, na realidade, ela não vai ser concretizada. Cada pessoa lida com a frustração de um jeito diferente. Algumas pessoas ficam tristes, outras ficam com raiva, outras decidem pensar. E eu? O que eu faço? Porque hoje eu vou compartilhar minha experiência e tentar convencer você a voltar a desenhar por carinho e não por perfeccionismo, até porque a gente vai falar sobre a síndrome do artista frustrado. Mas, Cat, o que é essa síndrome do artista frustrado? A síndrome do artista frustrado é uma síndrome que não é catalogada, porém é algo que acontece com muitos artistas quando você se sente pressionado a melhorar. Quando você se compara e você acha que você precisa sempre fazer o melhor desenho que você consegue. E eu acho que eu não preciso falar o quão tóxico é esse pensamento, né? A arte, ela é imperfeita e as suas pequenas imperfeições são o que causa a sua perfeição. Eu acho que deu pra entender, né? Não existe regra pra ser artista e não existe regra pra você fazer a sua arte. Mas isso não significa que você não precisa buscar evolução. Evolução sempre é bem-vinda e você ver que você está evoluindo na sua arte é algo que é muito gratificante. E para isso você vai precisar estudar os fundamentos. Esses fundamentos são regra? Não, mas são utilizados como base para você conseguir entender como funciona a anatomia e como você pode transformar algo no seu estilo. Tendo tudo isso em mente, vamos falar da minha experiência pessoal agora, né? Eu desenho desde os meus 10 anos e eu comecei a postar aqui no canal por volta dos meus 12, 13 anos, eu não me recordo muito bem. E eu lembro que os meus desenhos, eles eram assim. E eu sentia muito orgulho deles. No início. Porque depois eu passava meses, eu tinha 2, 3 anos desenhando e meu desenho, ele era assim. E eu olhava e falava que eu não estava evoluindo e eu sentia tanta frustração, eu sentia que os meus desenhos tinham que ser perfeitos. Eu mesma colocava uma pressão imensa pra mim sempre estar fazendo desenhos, pra mim sempre estar estudando, pra mim sempre estar evoluindo, entre muitas aspas. E eu nunca evoluía. Eu sempre ficava parada. Eu olhava os meus desenhos e tinha alguns que eu achava que eu tava regredindo até, mesmo olhando hoje e vendo que eu realmente tava evoluindo. Eu odiava desenhar e eu continuava por pressão. E não se enganem, isso pode acontecer e acontece muito com artistas que estão começando. A gente normalmente coloca uma expectativa tão alta, uma expectativa de que nosso primeiro desenho vai ser o melhor desenho de todos e que a gente já vai saber todos os fundamentos e que a gente vai saber de tudo. Só que, mesmo estudando na teoria, vai levar anos até você entender a prática. Até porque cada um tem o seu passo. Não é sobre você se comparar. Não é sobre você olhar pro seu desenho que você desenha há 1 ano e olhar para um artista que começou há 1 ano e falar: como é que ele evoluiu tanto em tão pouco tempo e eu aqui tenho o mesmo tempo que ele não evoluí? Você evoluiu, mas você evoluiu no seu tempo. Hoje em dia as coisas estão tão rápidas, hoje em dia as pessoas elas querem tudo tão em cima da hora que a gente se acostumou com essa velocidade. A gente quer aprender as coisas pra ontem, a gente quer pegar e já ser o melhor em tudo, quando na realidade não. Você não precisa ser o melhor. Você tá seguindo o seu fluxo. Você vai demorar mais ou então vai se aprender mais rápido. Algumas pessoas evoluem muito rápido em pouco tempo quando querem. Outras demoram mais porque elas têm dificuldade. E outras ainda estão entendendo a sua vocação na arte. É muito mais sobre você se entender, é sobre você se descobrir do que você olhar pro outro. A síndrome do artista frustrado, ela não é só a questão da perfeição, é a comparação, é esse pensamento tóxico que é alimentado por você mesmo. Você se compara, você olha, compara às vezes consigo mesmo, mas é uma comparação onde, nossa, esse desenho que eu fiz hoje, ele tá pior que o desenho que eu fiz ontem. Eu regredi muito em um dia, como pode?
E aí você começa a se matar de estudar pra tentar entender como você pode melhorar com os fundamentos. Sendo que elas estão ali justamente pra você entender e você aprender, pra você se conhecer. E eu quero que você, sim, você que está assistindo esse vídeo agora, deixe nos comentários como você se sente quando você se frustra com alguma arte. Como você lida com isso? Porque agora iremos falar como você pode lidar de uma maneira saudável. Mas Cat, eu desenho há tanto tempo e eu ainda não evoluí? Eu sei que eu tô martelando muito nisso, mas cada um tem o seu tempo. Você tem o seu, eu tenho o meu e... Caramba, eu tô me sentindo muito aquelas filósofas falando, nossa, natureza. Ei! Abracem árvores. Mas brincadeira essa parte. Você tem que entender que algumas práticas que você mesmo tem consigo vão ser tóxicas. E aqui vai algumas maneiras de você parar com elas. Começando pela comparação. Yay! Eu sei que você é artista, você se compara. Se comparar é algo humano. Nós nos comparamos com nós mesmos, seres humanos. Às vezes a gente tá no Instagram e vê, uau, eu queria tanto ter a vida daquela pessoa, eu queria ter aquele corpo. E isso é uma comparação. Então aqui vai, não se compare. Yay! Nossa, que dica genérica. Ah, você tem depressão? É só não ter. Isso é muito trágico. Mas voltando, se você se compara, você tem que fazer uma comparação diferente. Eu sei que eu falei ao longo do vídeo que eu comparava os meus desenhos e achava que eu estava regredindo, mas faz o seguinte, pega o seu desenho, um desenho que você fez muito antigo e refaz ele. Você vai ver a sua evolução e compara os dois. Você vai ver que antes você não sabia de muitas coisas que hoje você sabe. Às vezes até não pode soar tão bonito, mas você vai compreender que tá tendo muito mais dominância dos fundamentos do que antes. E isso é um processo de evolução. Sei que muitos também têm essa loucura para encontrar o seu traço. Porque vocês veem que vários e vários artistas começaram já com seu estilo e você só sabe copiar. E... uau, eu só consigo copiar? É sério? É sobre aquilo de você saber fazer, mas você não saber ser você mesmo. E como é que a gente lida com isso? Bom, não é tão fácil, não é como se eu tivesse uma varinha mágica e falasse bibidi pop de pum, você agora vai ter o seu estilo próprio. É uma autodescoberta sua. Mas aqui vai algumas dicas pra você descobrir o seu estilo, e se vocês quiserem eu posso falar em um vídeo à parte como eu descobri o meu. Primeira coisa, tenha em mente que seu estilo ele tá em constante evolução. E é completamente normal, ao longo do tempo, você mudar ele. Então, não tenha essa pressão. Mas se você quer ter um estilo um pouco mais fixo, se inspira em artistas que você gosta e em estilos. Pega 2 ou 3 artistas e tenta mesclar, colocando detalhes que você acha interessante. Por exemplo, eu gosto muito da Gabi Leca e eu também gostava muito de uma menina do Twitter, que eu não lembro mais o arroba, porque eu perdi totalmente depois que teve aquela treta lá do Twitter virando X e ele sendo expulso do Brasil, eu perdi o arroba dela, mas era uma artista que eu me inspirava muito, e o meu estilo meio que virou uma mesclagem dos dois, e hoje ele mudou totalmente e eu encontrei. O seu estilo é a maneira como você se sente confortável para desenhar. Só saiba disso. Não se pressione, por favor. Se você é artista, você vai sempre estar querendo evoluir e isso é normal. Essa constância, essa motivação, ela é muito boa. Mas toma cuidado para essa motivação não se tornar uma expectativa, não se tornar uma pressão, uma forma de que ou você faz isso dessa maneira ou você não vai servir para nada. Eu não sou psicóloga, mas uma coisa que eu fazia muito quando eu tinha esse sentimento era dar uma pausa. Eu lembro que quando eu tava voltando a desenhar, eu ainda tinha muita repulsa, porque eu me sentia muito indignada e frustrada. Sim, eu tô falando muito da palavra frustração, eu quero ver quantas vezes eu falei nesse vídeo, deixem aí nos comentários, tá? Mas eu me sentia muito frustrada e eu
só parava. Eu dava uma pausa, respirava, ficava 1 dia, 2 ou 3 sem desenhar e depois voltava. Ou então dava um espaço maior. Então já fica o recado aí pra vocês. Eu tentei dar algumas dicas de coisas que eu fazia. Eu dei aqui meu... Posso chamar de depoimento? A minha experiência quando eu tive essa síndrome aí. E, bom, eu quero que vocês deixem as suas experiências no comentário. Eu vou estar sempre respondendo. E eu vou deixar aí em cima pra vocês verem um fanart que eu recebi no Discord. Eu fiquei muito feliz, é sério, muito obrigada. Ficou muito fofinha, gente, olha que fofinho. E, bom, se você quiser me mandar alguma fanart ou então conversar comigo mesmo, eu tenho um servidor no Discord que eu sempre deixo o link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Eu vou estar respondendo todos os comentários que vocês deixarem aqui. E é isso. É um beijo e tchau, até o próximo vídeo.